Esse jogo do Wolverine que vai sair para PlayStation 5, ele me fez lembrar o quanto eu gosto do personagem. E parando pra analisar, eu tô mais hypado com esse jogo do Wolverine do que eu tava pros jogos do Spider-Man, mesmo amando o personagem e sendo um dos meus personagens favoritos, um dos meus heróis favoritos. É que eu não sei, cara, tem alguma coisa naquela gameplay, a visceralidade, o personagem, o jeito que ele é, me compra demais. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Exceto a fúria. Eu lembro que quando eu era pequeno, analisando friamente, eu gostava muito de dois personagens, dois heróis, se eu pudesse escolher poucos, né? Que eram o Homem-Aranha, acho que toda criança, todo garoto é fascinado em Homem-Aranha, e eu gostava muito do Wolverine. Não pelos desenhos, mas pelos filmes da Fox. Sim, eu era apaixonado por aqueles filmes e era muito do que a gente tinha de super-herói na época, que eram os filmes do Homem-Aranha e os filmes do X-Men. Tinha ali um Quarteto Fantástico perdido no meio, mas nunca me chamou muita atenção. Não pelos filmes em si, mas pelos personagens mesmo. Eu achava o personagem Wolverine muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele era simples em relação aos poderes, por exemplo, o poder dele é se curar e ele tem garras nas mãos. Ponto. E cara, isso é simples num nível que não tem como não gostar. E aí quando teve os vazamentos de que a Insomniac tava fazendo um jogo do Wolverine, eu já fiquei ligado. Triste pelo jogo estar vazando, mas muito feliz com a notícia de que teria um jogo do Wolverine. Aí você pode estar se perguntando, Benhor, mas teve jogo do Wolverine? Sim, só que eu não pude jogar, eu não tive acesso. Eu joguei o comecinho dele nas famosas Lan Houses, quem é da época da Lan House aí, aonde eu joguei no Xbox, se eu não me engano, mas ele tinha uma versão para PS2 que eu nunca tive, apesar de ter tido muitos jogos de PS2. Claro que daquela forma que você sabe, né? 3x10. Mas eu tô ligado que ele é baseado no filme esse que eu acho injustiçado, hein, com todo respeito. Mas infelizmente eu não tive acesso para jogar ele. Dizem que é muito bom, mas mano, papo reto. Quando eu vi a gameplay desse jogo do Wolverine novo de PS5, eu pirei. Cara, é um negócio assim que eu não consigo explicar. A minha vontade de jogar esse jogo tá inacreditável. E olha que esse ano de 2026 tá sendo um ano insano pros games. E especialmente setembro, que eu nunca vi tanto jogo sair no mesmo mês. Assassinos, 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 Demon Soul, Devil May Cry, Dead to Light, Dead Space, Dead Space, Dead Space. Mas assim, nem tudo são flores. Eu confesso que quando eu vi o Wolverine sem máscara, em algumas cenas, eu achei a cara dele meia boba, sabe? Mas eu sei que isso pode ser só um estranhamento, porque a gente não teve muitas versões do personagem. Não muitas realistas, né? Mesmo não sendo em live action um ator, mas o gráfico, né? Ele é realista, tendo um ator, obviamente, para fazer o mocap. Então a gente já pode fazer um paralelo visual, né? Com atores reais. Mas, repito, é só em algumas cenas. Eu não tô com essa estranheza que muitas pessoas ficaram, essa estranheza grave, assim, tipo, nossa, o cara tá muito estranho. Não, mas em certas cenas, assim, ele tá fazendo uma carinha meio de bobo. Mas eu sei que é questão só de se acostumar ali rapidinho e seguir em frente. Eu vi uma galera reclamando que quando acontece o poder de cura dele, a roupa, ela regenera junto, né? E eu entendo as pessoas que gostam desse realismo e queriam que a roupa ficasse rasgada. Eu me incluo dentro desse grupo que curte essas coisas mais assim realistas. Porém, se você levar em conta que a roupa rasgasse nos primeiros golpes ali, nos primeiros 10 inimigos, imagina que o resto da missão humana ia ficar tudo rasgado. Então a gente não ia conseguir, às vezes, aproveitar aquele uniforme, porque sim, vão ter muitos uniformes, e aí em vez de tu poder aproveitar e ficar jogando e olhando ali o uniforme, ele ia estar todo retalhado a missão inteira. A não ser que você seja um pro player e não tome nenhum golpe, mas eu acho muito difícil, né? Eu acho que esse jogo, pelo que eu sinto dele vendo as imagens, ele é um jogo que faz parte tomar dano, tomar muito dano, porque faz parte da personalidade do personagem, é tomar porrada e seguir partindo pra cima. Então, o fato da roupa regenerar junto, pra mim faz sentido e tem que passar. A gente tem que ter uma suspensão de descrença pra isso, porque é um videogame. E eu vi dessas últimas análises desses portais grandes, né, do GameSpot e da IGN, que teve um deles que mencionou
que a gameplay não era muito inovadora comparando com o Spider-Man, né, com o jogo do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha, ele solta a teia, ele puxa, ele passa por debaixo das pernas, ele anda na parede, nananana. Só que, cara, é o Wolverine, como eu mencionei no começo do vídeo. Ele é um personagem que, sim, tem as suas camadas, mas ele é simples. Ele tem garras nas mãos, ele se regenera e ele é muito brabo. Então, como que na gameplay a gente vai criar algo inovador? Tipo assim, eu iria odiar estar jogando com o Wolverine, com as garras do Wolverine, e aí eles me darem uma metralhadora, saca? Posso estar queimando a língua aqui e isso realmente possa acontecer em algum momento, mas não faz muito sentido, né? Pode ser que por um momento ou outro ele use alguma outra arma, mas não faz sentido. Ele é esse personagem e ele parte pra cima e é porradaria. Tanto que eu acho bacana essa coisa mais hack and slash voltando, sabe? Apesar de ser muito fã de Souls-like, que é aquela coisa mais cadenciada, de tu ver o golpe, de tu desviar, às vezes a gente quer sentar e jogar um jogo que, cara, ele é mais simples. E isso é bom, né? Pra quem é adulto, pra quem tem conta pra pagar, pra quem tem família, às vezes um jogo simples, ele acaba salvando a nossa vontade de jogar videogame, o nosso prazer em jogar videogame. Porque, por exemplo, quando eu jogo Souls-like, eu sei que eu tô arrumando um problema pra minha cabeça. Por quê? A maioria dos jogos não tem mapa, então eu vou ter que estar com aquilo memorizado por alguns dias, então vai ocupar a memória RAM da minha cabeça. E tem toda a questão de memorização de golpes, memorização de inimigos, construção de build. Então ocupa um espaço na nossa cabeça considerável. Um jogo desses como Wolverine, e eu não falo isso como demérito, mas sim como uma característica positiva de jogos diferentes. Cada um tem os seus pontos positivos e são para momentos diferentes da nossa vida. Então o Wolverine ele é mais simples no bom sentido. A gameplay tem que ser simples. Tem que ser muito gostosa de jogar, de sentir e tal. Mas o fato de ser simples, de andar em direção aos inimigos, de avançar em direção aos inimigos e retalhar, essa pra mim é uma das características super positivas que esse jogo tem. E quando eu percebi que esse jogo me fez lembrar o quanto eu gosto desse personagem, eu resolvi gravar esse vídeo. E essas são as minhas expectativas pro Marvel's Wolverine. Se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixa um like, deixa um comentário do que você achou do vídeo e de possíveis outros vídeos que você gostaria de ver por aqui, beleza? Tamo junto, família, até a próxima.